Meu nome é Lucas, eu sou professor voluntário no Departamento de Administração da UNB. Minha área de pesquisa está em logística, administração, um pouco de gestão de pessoas. E tem sido um prazer estar aqui na sala de situação, contribuir com o trabalho de alguns de vocês. E a ideia dessa apresentação de hoje, eu vou tentar falar tudo, tem bastante coisa para a gente tratar hoje, mas a ideia não é trazer todos os tópicos e entrar a fundo em todos os tópicos. Mas, como na academia, como nos trabalhos, nas disciplinas, a gente tende a tratar o conhecimento, o que é um artigo, qual é a função de um artigo, como todo mundo soubesse do que está tratando, né, um senso comum, eu percebi, né, nas minhas aulas e, enfim, no contato que eu tenho com os alunos, que nem sempre fica claro para todos o que é um artigo, para que serve, o que precisa ter. Então, eu vou trazer aqui o principal e depois eu vou falando que em alguns casos há uma diferença em como é tratado o artigo na administração, para a saúde coletiva. Enfim, cada área de conhecimento adapta um pouco a estrutura, mas a essência é basicamente a mesma. Vou compartilhar aqui minha tela rapidamente. Vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu só voltar aqui para o primeiro. Estamos sim, tá no modelo de PowerPoint. Ótimo. Agora sim. Então, desde já eu peço desculpa se tiver algum barulho, que aqui próximo está tendo uma obra, então, normal, né, coisa de ensino à distância, coisa da quarentena. Então, vou tratar rapidamente aqui sobre a estrutura de artigos, e aí eu vou iniciar pelos fundamentos da pesquisa, que é, vocês sabem o que é um artigo científico, o que é uma pesquisa científica? Primeiramente, pesquisa todos nós fazemos, independente de estar relacionado a um trabalho da faculdade ou não. A gente tem alguma curiosidade sobre o que significa um termo, quantos anos uma pessoa tem, quantas calorias tal alimento tem. A gente faz pesquisa para sanar as nossas dúvidas e também a gente faz pesquisas no nosso cotidiano para solucionar problemas. Então, o ralo da pia está entupido. A gente quer saber forma de desentupir aquilo. A gente tem esse hábito de fazer pesquisa o tempo todo. O que difere a pesquisa científica dessa pesquisa comum que nós realizamos é que a pesquisa científica ela é realizada a partir de um método. Então, tem algumas etapas essenciais para você fazer essa pesquisa, você não pode fazer ela livremente com os critérios que lhe vêm à cabeça, é necessário seguir um protocolo já estabelecido, e essa pesquisa, o tema dessa pesquisa, ela precisa ser de interesse para a academia, ou seja, tem que trazer algo novo e interessante para aquele campo do conhecimento que você está entrando. E também, além de ter esse interesse para a academia, é interessante que essa pesquisa, ela também tenha como resultado, tenha como produto, alguma coisa de relevância social, que vai ter um impacto direto na sociedade ou indireto, mas que, de alguma forma, represente um avanço para a academia e para a sociedade. Existem várias formas dessa pesquisa científica ser divulgada, né? Então, a ideia principal de um artigo é a comunicação de todo o percurso e dos resultados que foram obtidos através desse protocolo, dessa sistemática de coleta de dados, análise e discussão dos resultados. E aí, existem várias formas. Dentre elas, tem a monografia, né, que são os trabalhos autorais, digamos assim, onde os alunos, no final de curso, eles produzem
eles fazem toda uma pesquisa e produzem um trabalho com um tema que faz essa relação, e aí pode ser um TCC, então muitos cursos adotam a monografia como um trabalho de conclusão de curso, mas não são sinônimos. Então, uma vez um aluno perguntou, TCC é a mesma coisa de monografia? Aí eu falei, depende. Então, em algumas áreas, o trabalho de conclusão de curso é uma monografia. Em outros, pode ser um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, pode ser ensaios de materiais. Então, depende. Na graduação, geralmente, o TCC é uma monografia. No mestrado, ao final do mestrado, o produto é uma dissertação, e ao final do doutorado, o produto é uma tese. E todos esses tipos de trabalho são formas de comunicação do trabalho da pesquisa científica que foi feito. O TCC tem um rigor, obviamente, mais reduzido, não reduzido, o rigor é o mesmo, mas o escopo da produção é mais reduzido do que o de uma tese, que precisa ser algo um pouco mais inovador, um pouco mais original. A segunda forma de divulgação desse conhecimento da pesquisa científica é por meio de artigos. E aí esse artigo, ele pode ser um artigo de congresso ou um artigo de periódico. Então, os congressos são espaços onde os pesquisadores submetem suas produções, passa por um crivo de avaliadores que comentam sobre aquele trabalho. Dependendo da qualidade, se esse artigo submetido está de acordo com os temas que serão tratados naquele congresso, ele pode ser aceito ou rejeitado. Sendo aceito, os pesquisadores vão nesse espaço e discutem em uma sessão, apresentam os artigos, e depois os artigos que são semelhantes, né, que compõem uma sessão, eles dão propostas de melhorias uns nos trabalhos dos outros. E sempre tem um moderador para indicar, para falar quando cada pessoa vai falar, né, para indicar quando cada um vai falar, o tempo que tem disponível e a ordem, enfim, e também traz muitas sugestões de melhorias para aquele artigo, que ainda está em construção, assim como os trabalhos de monografia, eles são considerados trabalhos em conclusão, em desenvolvimento. Então, nos periódicos, nos congressos, eles dão essas ideias para melhorar esses artigos. Uma vez que o pesquisador ele está com um artigo em uma qualidade muito boa e ele tem um foco, enfim, ele tem um artigo bom e percebe uma oportunidade de submeter esse artigo a um periódico, ele submete esse artigo, esse manuscrito, ele passa por um crivo de professores especialistas naquele tema, professores doutores normalmente, especialistas naquele tema, especialistas no tema, e passa por um crivo ali, eles vão avaliar muito criteriosamente todos os tópicos e pode ser aceito, rejeitado ou pode ser aceito com adaptações. Então, quando passa por um artigo, por um periódico ou revista, né, são sinônimos aí, quando passa por quando o artigo é submetido a esse mecanismo, aceito, então o trabalho ele passa pelo crivo científico e o conhecimento que está ali naquele manuscrito é validado. Então, aqui é onde as boas monografias vão parar, os artigos de congresso também vão parar. Então, quando chega ao nível do periódico ou de uma revista, aquele assunto ele está maduro o suficiente e já é um trabalho assim finalizado. Claro que ainda teria muito para melhorar, todo o trabalho tem, mas ali quando chega num periódico e é validado, então o trabalho está em uma qualidade que pode ser utilizada por outros pesquisadores sem medo. Claro que tem também a qualidade dos periódicos, mas não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo nessa discussão. A outra forma de publicação de um texto científico são os livros, que podem ser de coletânea. Então, tem um professor, organizador, tem algum organizador ali que
convida outros pesquisadores e eles vão escrevendo juntos e um validando o trabalho do outro. Então, são trabalhos interessantes de serem utilizados. E tem uns trabalhos que são seminais, os trabalhos são considerados clássicos em suas respectivas áreas. Então, lá na administração, na área de marketing, a gente tem o professor Kotler, que é referência, em logística tem um Balu, então cada área tem um professor, assim, tem um livro que é basicamente a bíblia do campo onde está se tratando. Tenho certeza que na saúde, em alguns campos também existem esses livros que quando você fala, todos os colegas, eles entendem o que você está falando e a importância daquele livro para determinada área. A gente tem que ter cuidado nos nossos trabalhos em citar principalmente os artigos de periódico, que são aqueles que já são considerados finalizados. Monografias, artigo de congresso, a gente tem que usar com moderação, com cuidado, e avaliar bem o conteúdo e o rigor que aquele trabalho seguiu. Os livros, além desses livros aqui, tem aqueles outros livros gerenciais e, enfim, outros livros que são organizados por um único autor. A gente também tem que ter cuidado se for utilizar em nossos trabalhos. Tentar priorizar sempre os artigos de periódicos ou de revistas. Periódico, enfim. E aí, agora entrando na estrutura do texto científico. Então, o texto científico, seja ele um artigo ou um TCC, eles têm um título, um resumo e palavras-chave. É composto por uma seção de introdução, onde vai falar ali todo, o tema principalmente vai ser abordado, tem uma pergunta de pesquisa, e a gente vai tratar daqui a pouco. Tem um referencial teórico, que vai dar suporte à ideia que está sendo tratada. Tem um método, que é o procedimento utilizado para chegar a determinado resultado. Tem análise e discussões desses resultados e uma conclusão. Então, vamos passar por cada um deles. Mas antes, falar sobre isso aqui. Existem dois tipos principais de artigos científicos. Então, quando ele passou pelo crivo dos especialistas e foi publicado, existem dois estilos de artigos. Dois estilos principais, né? Existem outros, mas existem os artigos teóricos, existem os artigos teórico-empírico. O teórico é um tipo de artigo muito difícil de ser produzido, porque ele não tem a seção de método, e isso faz com que o rigor dele, para ser avaliado, a discussão trabalhada nesse artigo tenha que ser muito profunda, muito densa e muito amarrada, assim, tem que estar muito redondinho para ser aceito. São artigos um pouco mais difíceis de ser aceitos, porque precisa de uma maturidade teórica muito grande do pesquisador para fazer a relação dos autores, sem ser uma revisão sistemática, sem apenas mostrar o que os outros pesquisaram. Precisa propor um novo conceito, discutir os métodos existentes, analisar o campo e, de alguma forma, ampliar o conhecimento naquele tema específico. E existem os artigos empíricos, que são os artigos que partem de uma literatura, então, parte de uma teoria, para serem aplicados. Então, é muito conhecido como pesquisa aplicada. Então, tem esse bem casado aí da literatura e dos dados, que podem ser dados secundários, primários, enfim. Os dados, a partir da análise de dados ou de artigos, os resultados são gerados, e existe um método ali. Então, para a gente diferenciar bem se um artigo é teórico ou teórico-empírico, a gente pode entrar no artigo e verificar se tem a seção de método, percurso metodológico, metodologia, enfim, tudo isso vai levar ao mesmo caminho. Se tem essa seção que fala dos procedimentos adotados no artigo ou no estudo, é um artigo teórico-empírico. Para a gente definir o tema de pesquisa, então a gente pode ter uma ideia, né, quando a gente está estudando alguma matéria, faz uma relação e pergunta, e pensa, nossa, estudaria um artigo, estudaria um estudo. E essa ideia pode ser o nosso marco inicial para
iniciar a investigação da pesquisa, mas a gente precisa ter alguns cuidados na hora de delimitação desse tema. O tema ele não pode ser amplo demais, então a gente tem que partir, claro, de um tema mais amplo. Então lá na administração tem essas grandes áreas que eu falei, né, logística, finanças, marketing, gestão de pessoas, enfim, são várias. E dentro da saúde eu trouxe aqui algumas trabalhadas em gestão em saúde coletiva, cursos afins. Tem a parte de gestão, tem a parte de zoonoses, tem a parte de saúde da mulher, e existem vários outros temas mais globais. Para a gente fazer uma pesquisa, é bom que a gente delimite um tema mais objetivo, mais conciso, para que a gente encontre estudos semelhantes, consiga fazer a área avançar nesse tema específico. Então, quanto mais delimitado, mais fácil de fazer o estudo e mais proposições para melhora das pesquisas, para avanço da literatura, é mais fácil de ocorrer nessa situação. Então, parte desse campo mais macro, depois a gente tem que fazer um recorte dessa teoria que é maior, desse contexto maior, e aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Na parte de gestão, poderia tratar o planejamento estratégico, parte de zoonose, doenças de Chagas, parte da saúde da mulher, endometriose. Então, vocês percebem que já está chegando no nível que é mais fácil de, quando a pessoa fala, eu estou fazendo uma pesquisa sobre gestão, não fica uma coisa assim muito vaga. Então, se ela fala, eu faço uma pesquisa em gestão sobre planejamento estratégico, já delimitou um pouco. Mas ainda fica faltando, o que você vai fazer? O que você está pesquisando mesmo? Então, tem que chegar a um nível mais micro para falar realmente o que está fazendo. Então, o monitoramento do planejamento estratégico, proposição de um modelo lógico para a doença de Chagas, modelo lógico para a endometriose. Então, tem que funilar e chegar num tema mais objetivo para ser até mais fácil de ser operacionalizada a pesquisa. Então, pode partir de uma ideia mais geral, dentro desse tema, iniciar as pesquisas para ver o que interessa, e dentro desse nível meso, identificar esse tema de interesse que está um pouco mais delimitado e verificar na literatura o que a literatura diz que é necessário pesquisar para esse caminho, para esse campo avançar. Então, partindo agora para as partes que compõem esse estudo científico. Vou começar pela introdução, depois referencial teórico, método, né, dos resultados, conclusão, e só depois falar de título, resumo, que são coisas mais pontuais. Se não der para a gente tratar hoje, a gente pode, né, posso mandar a apresentação para vocês verem depois, e a gente discutir em outro momento, se for o caso. Então, o que precisa ter uma introdução? Primeiro, a introdução é o que dá o contexto da pesquisa, né, vai falar onde sobre o que a pesquisa vai tratar, a teoria que está sendo utilizada para olhar aquele fenômeno e o objetivo que é o principal, assim, né? Você precisa falar com o que se pretende atingir com esse estudo. Para passar essa mensagem do artigo, a introdução ela precisa ser coerente, né? No sentido de ser clara e objetiva, não precisa ser muito longa, não precisa ter coisas que não pertencem a essa sessão, que fica muito poluído. Então, quanto mais objetivo for, mais fácil de passar essa mensagem do que foi feito. Ela precisa ser científica, então é bom que tenha citações científicas, periódicos, já nesse campo, para você mostrar que a sua literatura, que essa pesquisa não veio do nada, ela veio de uma necessidade da literatura para que essa pesquisa fosse realizada. Então, precisa ter esse embasamento, principalmente de pesquisas científicas, e priorizar aqui, então, os artigos de periódicos ou revistas. E, em certo nível, essa pesquisa também precisa ser persuasiva. Então, para publicar um artigo hoje, a gente precisa saber vender a nossa ideia. Então, a gente tem uma ideia, coloca muitos fundamentos ali para que o revisor ele não tenha para onde fugir. Ele pensa, nossa, está tão bem fundamentado que eu nem sei o que falar de ruim, nem sei o que falar para melhorar aqui. Então,
precisa ter essa ideia de tentar amarrar as ideias para ficar tudo mais fácil do leitor identificar o que você está falando. Nesse momento, não pode ter suspense, não pode falar, deixar de falar o que vai ser feito, é um grande pecado. Tem que saber cumprir o que prometeu. Então, na introdução, a gente faz ali uma promessa, a gente fala, o objetivo desse estudo se a gente não cumprir esse objetivo, fica difícil, né? A gente fez outra coisa, mas não o objetivo que a gente pretendia no início. E saber vender o que foi feito, né? Colocar as informações ali, colocar o suporte teórico para que seja mais fácil do leitor entender. E também sem prometer mundos e fundos, né? Sem prometer revolucionar o campo. Tem que ser uma promessa delimitada para que seja possível operacionalizar e chegar num produto interessante. Então, as informações que são essenciais dentro de uma introdução. Precisa ter um tema, que é aquele afunilamento que eu mostrei ali, né? A gente precisa falar qual é o tema que está sendo abordado, qual teoria a gente está utilizando para abordar esse fenômeno. Então, o tema é um fenômeno, normalmente. Então, se você está querendo fazer uma avaliação, um monitoramento do planejamento estratégico, qual teoria será utilizada para fazer uma análise desse monitoramento? Precisa falar qual ente teórica a gente vai precisar fazer isso. A gente precisa falar a importância e a justificativa da gente fazer esse estudo. Então, claro que a gente pode ter milhões de ideias e várias delas serem úteis para se criar um artigo, um estudo científico. Mas a gente precisa verificar se há a necessidade mesmo pela literatura, porque vai que esse estudo já foi feito, vai que essa abordagem já foi aplicada e os resultados já sejam úteis para aquilo que você quer e não precisa você fazer a pesquisa. Precisa colocar ali vários dados que dê ao leitor essa ideia de esse estudo é importante. O contexto da pesquisa, né, onde ele vai ser aplicado, quais são... como é que esse tema está situado agora, né? Como esse fenômeno está situado, com o que ele conversa, com quais ambientes ele se faz presente. Então, vou trazer algumas perguntas para a gente orientar ao nosso artigo para cumprir esse requisito do contexto. A gente precisa ser uma lacuna de pesquisa, alguma coisa que não foi feita, nova abordagem para uma determinada pesquisa para trazer algo contributivo. Então, a gente pode fazer pesquisas desde que elas façam que o campo avance. E, a partir dessa lacuna, dessa oportunidade de pesquisa, a gente propõe uma pergunta que a gente vai cumprir a partir do nosso objetivo. Então, pergunta e objetivo geralmente tem uma redação muito parecida, né? A diferença é que uma é uma pergunta interrogativa e uma outra é uma afirmação. Mas tem ali as características muito parecidas para não falar que vai fazer uma coisa e fazer outra. E aí os objetivos, eles se dividem entre os objetivos geral, que é o que você quer atingir, e a partir desse objetivo geral, ele é quebrado, é fracionado, para que seja mais fácil de ser operacionalizado. Então, a partir do cumprimento dos objetivos específicos, se cumpre o objetivo geral. Então, o tema, a gente precisa saber quando esse tema começou a ser pesquisado, quais são os autores mais importantes dentro dessa literatura, o que já se sabe sobre esse tema. Então, monitoramento e planejamento estratégico, novamente esse exemplo. Quando começou a ser feito, quais autores falam sobre isso, quais ferramentas, quais técnicas existem sobre isso, isso tudo você está referindo-se ao tema. Quais são os temas emergentes dentro desse grande tema? Então, é possível, eu vou falar depois, mas existem artigos que já dão direcionamento de como esse tema principal se divide, como a gente pode enxergar a literatura e identificar quais caminhos existem ali dentro, quais são as vertentes e abordagens.
trabalhadas. Mas a gente precisa dar essa ideia da compreensão completa do tema. É claro que não vai ser a introdução toda que a gente vai falar sobre isso em um parágrafo, um ou 2 parágrafos. A gente consegue falar da onde que a gente está partindo, de qual tema a gente está tratando, o que já foi feito nesse tema, o que conversa mais com a nossa abordagem de pesquisa. Então, tem que ser tudo de forma muito sintética para caber dentro de um artigo, mas basicamente são essas informações essenciais em relação ao tema. A gente precisa falar qual teoria a gente está utilizando para analisar esse fenômeno. Então, eu costumo falar que é uma lente teórica, né? Que você pode observar o fenômeno por diferentes óticas. Então, a gente está tratando muito das pesquisas agora sobre COVID. A COVID, ela tem impacto em todas as áreas, né? Então, eu posso enxergar o fenômeno trabalho remoto a partir da ótica da produtividade, a partir de uma ótica da ergonomia. Então, o fenômeno vai ser o mesmo. Eu preciso falar com qual teoria eu estou conversando para analisar esse fenômeno. Eu preciso dar a importância justificativa desse estudo, e para isso, eu preciso ter a ideia que justificativa é a razão pela qual eu faço alguma coisa, é o motivo de fazer a pesquisa. Então, eu tenho que colocar ali dados que dê essa importância, que dê a relevância desse estudo. Então, dados do SUS, dados do IBGE, na administração a gente usa muito relatórios de comportamentos do mercado, justificativas gerenciais e sociais, e também falar que existe interesse acadêmico sobre isso. Então, pesquisas que falem que esse tema é importante ser estudado. E trazer aqui um pouco da originalidade do seu estudo. Então, o que os outros estudos fizeram e o que você vai fazer de diferente dos outros estudos. Então, vai propor uma nova escala que não foi trabalhada antes, um modelo lógico nunca antes foi proposto para esse tema, vai atualizar alguma coisa, tem que falar ali no que o seu estudo difere dos outros, no que ele agrega de originalidade. O contexto é o cenário onde a pesquisa vai ocorrer. Então, se a minha pesquisa é sobre o trabalho remoto, eu preciso falar que as pessoas trabalham em home office, dar dados de quantas pessoas estão trabalhando em home office, sobre o crescimento, enfim, e o que faz as pessoas estarem em home office, né? Seria um bom caminho para mostrar um pouco desse contexto. Falar um pouco de qual é o grupo de pessoas que vai ser pesquisada, sobre a cultura, já para trazer um delineamento, e explicar por que desse contexto ser importante para essa pesquisa. Então, brevemente, falar ali sobre a importância do tema, tratar ali o contexto, né, o que faz aquele fenômeno ocorrer, e onde você vai aplicar a sua pesquisa rapidamente para trazer informações para o tema que você está tratando. Então, se eu vou tratar sobre doença da mulher, então eu tenho que pesquisar mulheres e como eu vou atingir essas mulheres, porque pesquisar mulheres vai me trazer informações sobre doenças das mulheres, entendeu? Tem que ter essa relação de o objeto de pesquisa, né, um pouco da amostra que você vai tratar lá no método, trazer aqui de forma sucinta de por que o grupo que você vai acessar ele é importante para trazer resultados nesse tema que você está, nesse tema maior que você está abordando. Precisa ter uma lacuna de pesquisa, né? Precisa ser uma pesquisa inédita, irrelevante, e essa pesquisa precisa ser relevante para o campo, precisa ter autores que indiquem que essa pesquisa é importante, pode partir de uma ideia que a gente tenha, mas ela precisa fazer sentido com o que já foi desenvolvido, com outras pesquisas, para ver se está em sintonia com isso. Aí existem as lacunas declaradas e as lacunas identificadas.
Então, artigos de revisão de literatura, bibliometrias, meta-análise e outros tipos de estudos, eles trazem sugestões para pesquisas futuras e muitas vezes eles já colocam ali por tópico o tema maior tratado de forma agregada com vários temas menores e para cada tema menor ele já fala como é que deve ser abordado, o que a literatura ainda não trouxe que é emergente sobre aquele tema. E as lacunas identificadas já é um pouco mais difícil de fazer, os pesquisadores eles partem de várias do entendimento de vários artigos que falam que coisas distintas precisam ser feitas, ele congrega tudo em uma só informação para saber o que é mais importante dentro desse tema e o que ainda não foi feito e estabelece relações que antes não tinham sido estabelecidas pela literatura. Então, as lacunas declaradas já estão lá nos artigos anteriores, eles falam, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. As lacunas identificadas precisa de um mergulho do pesquisador dentro da literatura para fazer essas relações, esses links, e identificar o que precisa ser feito. O problema de pesquisa ele vem dessa lacuna de pesquisa, né? Então você identifica o que precisa ser feito, e aí a sua pergunta, ou problema de pesquisa, ou questão de pesquisa, existem vários nomes para isso, direciona um estudo para cumprir e para resolver esse problema, resolver essa lacuna que foi identificada. E tem que ser de simples compreensão. Então, se a sua pergunta tiver muitas linhas, as pessoas não conseguirem identificar o que você vai fazer com esse estudo, né, o que se pretende responder, o direcionamento ele fica mais confuso. Então, quanto mais precisa a pergunta, quanto mais objetiva, mais fácil de você conseguir atingir o objetivo proposto. O objetivo, ele já é um link direto entre a pergunta e o objetivo, né? São alguns termos que trocam. Precisa ser claro, precisa direto. Ele fala como o problema de pesquisa será operacionalizado, norteia o estudo, e ele inicia com o verbo de ação. Então, precisa falar se vai analisar, compreender, explorar, investigar, entender o que vai ser feito ali sobre esse tema. Então, o problema de pesquisa, ele poderia ser, um exemplo aqui, como os mecanismos de socialização atuam na dinâmica entre as pessoas nas redes sociais. O meu objetivo geral, ele vai iniciar com o verbo, né, compreender, e o resto a gente deixa tal como está na pergunta, só não deixa o ponto de interrogação. Então, a gente precisa compreender como os mecanismos de socialização atuam na dinâmica entre as pessoas nas redes sociais. Se a gente alterar algum termo, a chance da gente falar que vai fazer uma coisa e fazer outra é grande. Por isso que não precisa ter medo, pode copiar e colar, assim, colocar um verbo antes, que vai estar coerente. Essa é a forma mais adequada de garantir que você não está levando o seu estudo para outro caminho, falar que vai fazer uma coisa, depois faz outra, depois volta e fala que fez a primeira coisa. Fica tudo uma confusão. Faz dessa forma que dá certo. Tem dado certo até agora. Os objetivos específicos, eles dão o direcionamento da pesquisa. Eles indicam o que será feito, só que dessa forma mais quebrada, né? O objetivo geral é fracionado em objetivos específicos, e esses objetivos específicos, eles direcionam o estudo de forma mais centralizada, cada vez você vai apontando, resolvendo um ponto, e aí no final tudo é feito. Então, nesse exemplo ali, de identificar, né, compreender como os mecanismos de socialização atuam na dinâmica entre as pessoas nas redes sociais, eu preciso saber deixa eu ver como é que está aqui. Como os mecanismos de socialização atuam na dinâmica entre as pessoas nas redes sociais. Na verdade, eu fiz errado aqui. Eu copiei o mesmo problema, o objetivo geral, né? Mas eu precisaria saber aqui quais são os mecanismos de socialização que existem dentro dessa dinâmica das pessoas, entre as pessoas nas redes sociais. Eu preciso identificar quais são esses mecanismos primeiro. E aí, a partir
de identificar quais são os mecanismos de socialização, eu posso tentar identificar como é que esses mecanismos de socialização são realizados no meio desse contexto das redes sociais. Então, já quebra, assim, primeiro, para compreender como atuam dentro desse contexto, preciso identificar quais são esses mecanismos. O método, ele não é... Muita gente confunde o objetivo geral, os objetivos específicos, com o método. Então, coloca aqui, fazer entrevista, coletar os dados em tal lugar. Isso tudo é uma parte do estudo, mas que deve estar no procedimento, né, que precisa estar lá no método. Aqui no referencial teórico, a gente, na introdução, quando a gente fala dos objetivos específicos, a gente traz o direcionamento do estudo. O método, nesse caso, poderia ser realizar uma etnografia e entrevista com usuários de redes sociais. Para quê? O meu objetivo específico de identificar quais são os mecanismos de socialização. Então, para identificar isso, o meu procedimento vai ser realizar uma etnografia ou entrevistas, que são meus mecanismos de coleta de dados. E aí essa outra parte, né, da etnografia e entrevista entra lá no método. O referencial teórico. Eu preciso fazer com que a fronteira do conhecimento avance. Então, em todos os temas, a gente tem muita coisa que a gente sabe, muitas coisas que foram desenvolvidas e fizeram o campo saltar o conhecimento, principalmente nos últimos anos, em razão das tecnologias e do investimento. Várias coisas fazem essa fronteira do conhecimento avançar mais rápido. Tem muita coisa que a gente sabe, mas também tem muita coisa que a gente não sabe sobre os temas que a gente aborda. Então, a gente tem, para trazer e para deixar claro para o leitor que a gente está fazendo um avanço sobre esse tema, a gente tem que tentar construir, né, uma forma da gente fazer isso construindo o referencial teórico que mostre a linha do tempo, né, como é que isso foi pesquisado lá no início, como está atualmente e como a nossa pesquisa ela conversa com o que foi feito. É bom que a gente conheça bem a área que a gente está entrando, né? A partir das leituras aqui, a gente dá esse mergulho na literatura para conhecer o que já foi produzido. E aqui a gente identifica indícios do que deve ser feito. Então, tem alguns professores que orientam o TCC que estabelecem um objetivo geral, assim, bem abrangente, para que o aluno tenha um tema para entrar no referencial teórico. Então, ele efetivamente inicia pelo referencial teórico, coleta ali todas as informações, identifica o tema de pesquisa pelos autores, identifica os estudos que estão sendo realizados, volta na introdução, adapta o objetivo, e aí depois faz o caminho inverso, né? Identifica as lacunas nesse momento do referencial teórico, joga lá. Então, é comum que a gente escreva referencial teórico, volte na introdução, referencial teórico e introdução, porque são sessões que conversam muito e é muito difícil você conseguir embasar bem a introdução sem ler os estudos que vão estar no referencial teórico. Então, não fiquem com raiva dos seus orientadores quando eles fizeram vocês fazer esse caminho, né, de conversa entre referencial teórico e introdução, porque faz parte do processo de pesquisa. A gente vê tudo de uma forma linear quando está pronto, mas o processo dá muitas voltas. Então, os componentes principais do referencial teórico. Precisa ter um marco teórico, trazer os principais conceitos e definições, um pouco das tradições de pesquisa e um pouco dos artigos empíricos. Então, o que é o marco teórico? É identificar como aquele tema começou, como ele surgiu. Então, falar um pouco do contexto que fez esse tema surgir, quando ele começou a ser estudado, como ele era estudado lá no início e quem começou a estudar ele. Então, na área de marketing, é muito importante a gente falar quando as coisas começaram, porque teve uma ruptura muito grande ali em meados da década de 60, 70, que fez com que o campo
voltasse um pouco mais a atenção para o consumidor, para as relações de consumo, para proteger o consumidor. Questões de sustentabilidade começaram a surgir naquele momento. Então é importante a gente falar se começou antes ou depois desse movimento para muitos temas que a gente está tratando. Muitos estudos eram tratados de uma forma mais qualitativa, mais quantitativa no início. Muitas vezes esses estudos, bem no início da disciplina, tratava esse tema que você está falando com outra vertente, era um conceito que levava a outro lugar, e agora esse tema ele já está com um conceito definido, abarcando mais coisas ou delimitando melhor. Então é importante falar como era e quem começou. Depois você traz os principais conceitos e definições que são tratadas agora. Então, quais são os principais conceitos e definições sobre esse tema? Pode ser que o tema que vocês tratem, a principal definição, seja a primeira, né? Então, coisas de 30, 40, e pode ser que essas definições elas tenham sido feitas no ano passado. Então, é bom trazer o principal conceito, a principal definição sobre o tema. Existem, em alguns casos, vários temas que falam sobre esse mesmo fenômeno, sobre esse mesmo tema, e é importante você trazer esses diferentes temas, mas com cuidado, para não ficar o texto assim, tal autor fala isso, outro autor fala isso, e aí o texto fica maçante e você só fala sobre definições. Então tem que tratar de diferentes definições, mas saber trazer ela para o texto. E falar, dentro dessas definições, trazer uma, duas ou três no máximo, dentro dessas definições, qual definição é mais adequada para observar o fenômeno hoje, né, o seu estudo. Então, na administração, na minha dissertação, eu tratei de um tema chamado personalidade de marca. E aí, esse tema, ele pode ser tratado por um campo mais da psicologia, em relação a como as marcas fazem o usuário se sentir, né, como aquela marca pode fazer com que sua personalidade seja revelada, e tem a parte da administração, que trata esse tema da forma de que a personalidade de marca, como a forma que eu vejo as marcas, faz eu comprar o produto ou não. Então, são duas vertentes diferentes, são duas definições diferentes para o mesmo fenômeno. Eu preciso tratar das duas definições, e falar qual dela é mais apropriada para a forma que eu vou fazer o meu estudo. No caso, seria essa vertente mais da administração. Verificar se há divergências sobre essas definições, falar quais são elas, e indicar qual é o mais adequado. Tratar um pouco sobre as tradições de pesquisa. Então, se há linhas de pesquisa diferentes nesse tema, se elas divergem uma da outra, e quais são os principais focos de cada tradição. Então, em artigos de revisão de literatura, revisão sistemática, enfim, eles trazem isso, eles falam o tema que é tratado e a forma que esse tema é subdividido. E isso é útil para você conceituar, trazer ao leitor um panorama geral do que tem sido pesquisado. E lá nesses documentos, né, nesses artigos, você também consegue identificar as principais lacunas. Por fim, assim, a última parte do referencial teórico, é bom trazer os artigos empíricos, que a gente costuma chamar na administração, acho que é geral, como estado da arte. O que tem sido pesquisado recentemente sobre esse tema, onde as pesquisas estão. E aí você traz os artigos aí, eu gosto de colocar os últimos 5 anos, e aí a partir do que tem sido desenvolvido nesses 5 anos, dependendo também da área de estudo, né, porque em marketing 5 anos já é um pouco antigo. Tem vezes que eu trago os estudos dos últimos 2 anos, porque ali eu vou conseguir conversar mais, estudos que trazem contribuições para o meu estudo. Então eu trago o que foi feito, as pesquisas que estão sendo aplicadas sobre esse tema recentemente, para falar que a minha pesquisa está coerente com essas pesquisas que estão sendo realizadas e inova em tal ponto. Fica mais fácil da gente fazer essa conversa.
Então, trazer aqui quais são as descobertas mais recentes, o que vem sendo pesquisado, quais são os hot topics, que é mais trend, o que tem sido tendência de pesquisa desse tema, e como demonstrar como esse tema tem sido desenvolvido nos últimos anos. Então, essa é a ideia principal de trazer os artigos empíricos. Depois a gente traz um método, que é a forma que a gente faz o estudo, né? Então, precisa ter a estratégia de pesquisa, o contexto, a amostra, mostrar um pouco os procedimentos de coleta de dados e um pouco sobre os procedimentos da análise dos dados. A estratégia de pesquisa, então a pesquisa pode ser quali, quanti, pode ser quali, quanti, que é multimétodo, ela pode descrever determinado fenômeno, ela então pode explorar, né, quando o estudo é muito inicial, não existem muitas pesquisas sobre aquilo, naquele campo, a gente costuma chamar de pesquisa exploratória. Existem várias formas da gente abordar esse tema, né? Pode ser um estudo de caso, pode ser um levantamento da percepção das pessoas sobre isso, pode ser uma pesquisação, onde o pesquisador ele se coloca como observador e participante ao mesmo tempo e traz um resultado para aquilo. Então, existem várias estratégias de pesquisa e precisa situar o seu estudo onde que como ele vai realizar essa pesquisa. O contexto, aí aqui a gente precisa detalhar realmente o contexto e também justificar o porquê desse contexto. Então, a gente vai fazer a pesquisa em uma empresa, qual empresa, quantos funcionários tem, quais produtos ela vende. Se for um hospital, qual hospital, quantos funcionários, qual é a média de atendimento, dados que subsidiem o leitor entender esse contexto para verificar se esse contexto que você está pesquisando vai trazer resultados para esse tema. Então, se uma pesquisa for aplicada em uma escola, a gente precisa falar qual escola, pública ou privada, o tamanho, quantos alunos tem, quantos professores tem, quantos funcionários tem, onde ela está, como é o IDH dessa cidade. Então, precisa dar ali todos os subsídios que dê para a gente compreender esse contexto e verificar se está coerente com o que está sendo proposto. Então, se eu quero comparar a qualidade da escola pública e privada, por exemplo, eu tenho que ter um método, um critério de seleção e exclusão do que eu vou analisar, então poderia colocar as 100 melhores avaliadas e as 100 piores avaliadas em algum ranking, e a partir daí identificar as escolas são públicas, privadas, e tentar detalhar um pouco mais desse contexto. Na amostra, eu preciso, dentro desse contexto, não dentro desse contexto, mas eu preciso demonstrar quais serão os sujeitos da pesquisa. Se serão pessoas, animais, plantas, documentos, se serão artigos, se serão documentos. Eu preciso falar o que vai ser analisado. E aí, para ajudar a gente a mostrar essa amostra, detalhar essa amostra, a gente precisa falar quem são os participantes, quantos eles foram, sexo, idade, por que eles foram escolhidos também, muito importante falar, qual foi o critério de inclusão. Então, na graduação, a gente costuma utilizar muito os nossos colegas como parceiros aí para responder, e eles são a nossa amostra. Então, em pesquisas de graduação, tem muito esse viés e até uma limitação da pesquisa, que os respondentes eles têm um perfil muito próximo do pesquisador. Isso é uma limitação. E aí a gente tem que falar, né, quais são esses critérios. Nesse caso, quando são colegas assim, é uma amostra não probabilística, por conveniência, então tem toda uma classificação que é importante você colocar no estudo. Falar como é que essa amostra foi selecionada ou convidada, como foi feito o acesso a essa pesquisa, a essas pessoas, foi pela internet essa abordagem, foi pessoalmente, se houve algum conflito de interesse. Então,
tem pesquisas que são feitas em empresas que você pesquisa a percepção dos gestores sobre os funcionários, e depois os funcionários quanto ao gestor. Então, ali, a relação pode existir algum conflito de interesse, principalmente se o pesquisador está dentro dessa pesquisa, ele está dentro desse contexto da amostra. Se ele é colega do chefe ou colega do funcionário, isso tudo pode interferir e dar algum viés àquela pesquisa. Falar quais foram os procedimentos de coleta de dados. Que existem muitas formas, muitas técnicas de se obter os dados. Então, vocês têm muito acesso na saúde aos bancos de dados do SUS, né? Então, essa é uma forma de se coletar os dados, mas tem outras formas de entrevistas, estratégias de aplicar um questionário, um survey, para conseguir os dados. Então, quando a gente tem um mergulho, como eu disse, no referencial teórico, a gente consegue identificar como os estudos que estão falando a mesma linguagem do que o nosso, eles são próximos em termos de tema de pesquisa, de objetivo de pesquisa, como eles fizeram as pesquisas. Então, a gente já sabe como eles coletaram os dados e sabe que pode ser uma forma válida para a gente coletar os nossos dados também. Então, falar quais foram as técnicas, se foi entrevista, observação, questionário, se usou algum instrumento de coleta de dados em uma escala validada, se foi um roteiro de pesquisa, como esse roteiro ele foi construído. Enfim, todas as escolhas metodológicas, elas precisam ser justificadas, e uma forma de fazer isso, inclusive, é a partir desses estudos que são relacionados, que fizeram investigações parecidas com a nossa. Depois de coletar os dados, a gente precisa analisar esses dados. E aí a gente precisa falar também como eles foram analisados. Usou algum software? Qual técnica foi utilizada? Então, nas pesquisas, vocês utilizam muito o R, né? Ou outros softwares. Então, precisa falar quais foram os softwares utilizados, como é que foi o tratamento dos dados. Eliminou em pesquisas quantitativas, né? A gente precisa tirar os outliers, ou fazer uma análise com os outliers, enfim, a gente precisa delimitar bem, falar qual software, a versão do software, quais análises foram implementadas dentro desse software. Em pesquisas qualitativa, a gente precisa falar se utilizou software ou não, quais foram as categorias semânticas que se a gente vai delimitar antes essas categorias, ou se vai ser após a análise dos dados, a gente vai falar quais são as categorias. Enfim, tudo que concerne a análise dos dados precisa ser descrito. E também justificado. Então, eu não posso falar, eu fiz uma análise aqui de regressão, porque veio à minha cabeça que aquilo era interessante. Eu preciso falar por que essa técnica de análise de dados é interessante e como eu vou fazer, porque tem muita divergência na literatura da quantidade da amostra, de tudo existe divergência. Eu preciso falar qual autor embasa a análise que eu fiz e por que ela é a mais importante. Nos resultados, eu preciso identificar entre os resultados que eu tenho aqueles que mais contribuem para o objetivo geral, para dar um destaque maior para esses resultados. E aqui, em alguns textos, existe a apresentação dos resultados, análise dos resultados junto com a discussão. Tem outros que trazem sessão de resultado e um outro tópico com a discussão, que é uma forma bem interessante também de se tratar isso, porque muitas vezes os autores, eles trazem muito resultado, muito resultado, e esquecem de fazer uma discussão desse resultado. Então, os números por si só, eles não dizem nada, e para eles informarem alguma coisa, você precisa falar autores que indicam coisas parecidas, ou precisa fazer alguma análise ali da teoria, não só dos números, não só dos textos, precisa trazer uma análise em cima disso. Então, os resultados, eles
tem que deixar o que é mais importante, né? Então, quando tem um banco de dados, a gente pode correr o risco de querer analisar tudo. Tem muitos dados ali, a gente quer fazer um trabalho excelente e pensa quanto mais, melhor. Mas não é assim. O que mais conversa com o seu objetivo geral está dentro desse estudo. Se não conversa, deixa de lado e pode fazer um outro artigo com os outros dados depois e propor outro objetivo de pesquisa. Aqui precisa falar o que foi analisado. Geralmente a gente utiliza muitas tabelas, números, quando é uma pesquisa mais qualitativa, falas e trechos de documentos também. Mas a gente precisa ter um cuidado também para não trazer muitas tabelas, muitas figuras, porque pode ficar poluído o texto. A gente precisa, depois de apresentar os resultados, fazer uma discussão desses resultados. Então, relacionar ali o referencial teórico aos resultados encontrados, demonstrando como a pesquisa fez para avançar esse tema. Então, colocar... esse foi o resultado, as pessoas, elas costumam comprar mais quando a marca faz tal coisa, como tal autor disse, e isso foi confirmado pela nossa pesquisa, então foi refutado. E por que foi refutado pela pesquisa? Porque nesse contexto específico, segundo tal autor, tal coisa pode mudar a análise e o comportamento do consumidor. Então, tem que fazer uma contextualização daquele dado que foi obtido. E falar quais são os autores que conversam com o resultado, como esse resultado faz a literatura apresentada lá no referencial teórico avançar, quais são as implicações dos seus achados. Então, o que esse resultado quer dizer? Como isso pode trazer insumos para a prática profissional, para a prática, para a sociedade? Então, tem algumas implicações dos resultados que encontramos, precisamos falar e justificar também. Falar o que esse estudo que você fez, qual resultado você encontrou que os outros não encontraram. E que, enfim, demonstrar bem a relação do seu estudo com os demais, o que ele é original a partir dessa análise dos resultados, essa discussão dos resultados. Na conclusão, a gente precisa concluir a ideia, nada de trazer tema novo, nada de trazer novas discussões, novos autores, não, a gente conclui o que foi feito. E aí aqui, o principal, a gente já coloca no início, se o resultado foi atingido, se o seu objetivo geral foi atingido ou não. Então você já deixa de cara o estudo, o presente estudo atingiu o objetivo de pesquisa, o objetivo geral de fazer tal coisa. Falar como a pesquisa conseguiu preencher a lacuna de pesquisa. Então, você já falou qual era a lacuna de pesquisa, você precisa falar como isso foi feito, quais são os resultados, quais resultados demonstram que você cumpriu com aquilo que você queria e conseguiu preencher aquele espaço da literatura. Em alguns estudos, dá para a gente ainda trazer uma síntese dos principais resultados. Aqui a gente precisa colocar bem as contribuições do nosso trabalho, seja em termos acadêmicos, científicos, que é aquilo que contribui para a teoria, seja em termos práticos, que é aquilo que poderia auxiliar a prática profissional, seja as contribuições que teriam resultado na sociedade. Precisamos falar sobre quais foram as limitações encontradas no nosso estudo, porque todos os estudos têm limitações, têm um pouco de viés do pesquisador, que a gente tenta diminuir ao máximo, mas isso ainda faz com que a pesquisa tenha limitações, existem limitações do método utilizado, que a gente não vai conseguir verificar todo o fenômeno, a gente vai conseguir compreender uma parte daquele fenômeno que a gente está avaliando, e falar quais são as sugestões para futuras pesquisas. Então, onde a gente não conseguiu ir, que os próximos estudos podem chegar, essas limitações que a gente identifica já pode ser insumos para a gente sugerir novos estudos, para que os novos estudos não tenham essas mesmas limitações. Então, é uma análise muito profunda aqui de tudo que foi feito, mas o que eu costumo ver, né, que é bem comum lá na administração, né, eu falo da área que eu conheço um pouco mais, é que aquela figura, não sei se vocês já viram,
que é um meme, que é um cavalo, que na primeira fase, na introdução, ele é escrito, desenhado lindamente, assim, como profissional, aí vai passando pelo corpo, assim, do cavalo, quando chega no rabo, nas últimas partes do cavalo, ficam uns rabiscos, garranchos, assim, que quase não dá para entender que aquilo é um cavalo. Porque as pessoas têm tanto fôlego ali no início, né, coloca tanta energia, e no final, que é onde o autor tem que brilhar, onde o pesquisador mostra a sua percepção, a sua análise, e é o caminho para ele falar, ser citado novamente, principalmente, que ali é onde ele brilha. O protagonismo do autor, ele vem nessas partes finais, aí o trabalho vai morrendo, assim, fica uma coisa xoxa, com discussão frágil, uma conclusão que conclui, e a gente tem que ter esse cuidado, né, de levar a mesma qualidade, de preferência uma qualidade superior ao longo de todo o trabalho. Rapidamente aqui falar sobre o resumo. O resumo é uma introdução de todo o trabalho, então ele já tem que trazer as informações ali do objetivo, da base teórica, dos procedimentos, passar pelos resultados e as contribuições do trabalho. Então, ele pega um pouco de cada sessão que a gente já discutiu. Geralmente é uma estrutura curta e cada vez mais tem sido mais curta ainda. Tem periódicos que pedem 70 palavras no máximo aqui no resumo. Tem outros que já, geralmente, entre 150 e 250, mas a gente tem que se esforçar para colocar todas as informações interessantes em um curtíssimo espaço, e isso demanda um pouco de capacidade de síntese do pesquisador. Então, um modo fácil de fazer, porque aqui não pode ter mistério e tem que cumprir alguns requisitos. Então, primeira coisa, falar o objetivo do estudo. E aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, o objetivo que você colocou lá na introdução. Não fazer diferente, que para ter certeza que você está falando o que vai fazer o que você realmente fez. Apontar aqui a originalidade de tudo, por que investigar isso, qual é o gap que foi cumprido, mas isso só se tiver um pouco mais de espaço nessa parte do resumo. De qual teoria foi abordada para analisar essa pesquisa que você fez, mas de forma bem breve, assim. Então, lá na administração a gente tem muita teoria dos jogos, teoria do abstemismo, enfim. Tem várias teorias que ajudam a gente a compreender o que foi feito ali. Então, quando você coloca brevemente o nome da teoria, já leva o autor a compreender o estudo que foi feito. Mas aqui, nada de citação. Colocar de um modo bem breve o método que foi utilizado, então as técnicas de coleta de dados, as técnicas de análise de dados, se foi qual ou quant, a quantidade de pesquisador, de participantes, de artigos, e de forma bem breve isso. Apontar o principal resultado, aqui o principal mesmo, que você colocou o objetivo de pesquisa na primeira linha, tem que colocar o resultado que contribui ao leitor já perceber que esse resultado resolveu o seu objetivo, ele tem um alinhamento direto. E, por fim, colocar a contribuição teórica aqui, que é o principal, né? Todo estudo tem que trazer uma contribuição teórica, e, se tiver espaço, trazer as contribuições sociais e contribuições gerenciais. Na administração a gente tem muita contribuição gerencial, não tenho certeza como é que é em saúde coletiva, mas trazer ali as contribuições práticas, no caso, né, para vocês, sobre o estudo. No título, o título tem que ser bem breve, ele é onde vende mesmo o artigo, né, a primeira coisa que as pessoas, leitores, veem sobre um artigo, sobre um texto científico é o título. Então, em certa medida, ele tem que ser interessante, tem que ser atrativo, ele precisa ser fiel ao trabalho que foi realizado, né, para não ter propaganda enganosa, e ter uma rápida identificação do que foi feito. Precisa ser breve e objetivo. Então, tem periódicos que pedem 12 palavras, tem autores que falam que no máximo 2 linhas, tem uma divergência quanto ao número de palavras que tem que ter um título, mas a média fica ali entre 8 e 15 palavras. E aqui é importante a gente fazer essa introdução
recuperando o nosso objetivo geral. Então, uma dica que eu dou é, pega o objetivo geral do estudo, coloca as principais contribuições que for do seu estudo, né, a principal, vê o que tem palavra repetida, o que é palavra ambígua, vai retirando os excessos, e se tiver espaço depois disso, colocar alguma coisa que chame a atenção. Então, dependendo da área, né, da formalidade da área, a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer uma brincadeirinha ali e fazer o artigo chamar mais atenção para que ele seja mais citado, que é o que a gente quer no final mesmo. Que é o sinal que a gente está trazendo uma contribuição para a academia. Então, na área de administração, a gente pode usar ironia, frase clichê, uma frase de impacto. E aí, eu trouxe aqui o exemplo da minha dissertação, que tinha como título: Pegue carona na credibilidade, a personalidade e marca que define o relacionamento com clientes no setor de crowdsourcing. Então, aqui, o meu objetivo era analisar a influência da personalidade de marca no relacionamento com clientes no setor de crowdsourcing, e eu percebi, a partir do estudo, que a credibilidade é a personalidade de marca que faz a gente consumir mais produtos nesse setor específico. Então, eu coloquei ali, ia ser só a credibilidade, a personalidade, a marca e tal, mas eu peguei um gancho do nome da ideia do artigo, né, o setor de crowdsourcing é o setor de Uber, 99, que são empresas que funcionam por aplicativo, né, carona via aplicativo. Então, já fiz um link ali com o tema que estava sendo proposto. Marketing, a gente tem essa possibilidade, né. Peguei um outro estudo aqui, que é do professor Jonas, com outros professores, que faz uma relação. O objetivo deles era realizar uma projeção de internações e terapias intensivas pela Covid-19 no Distrito Federal, e aí eles falam a partir de qual abordagem, qual teoria qual análise está norteando o trabalho deles. Então, eles trouxeram ali o objetivo geral e um pouco do método. Então, pode fazer aqui não é uma brincadeirinha, né, como eu fiz, não tem uma ironia, não tem nada, mas tá claro, tá muito objetivo, ele tem uma relação direta com o objetivo. Então, se o título de vocês não ter relação com o objetivo, ou o título tá muito errado, ou o objetivo de vocês tá estranho. É bom que tenha esse alinhamento entre título e objetivo. E é isso.